Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV Algarve e também da Connect TV Brasil. Estamos começando mais um Política em Foco. Eu vou aproveitar o início desse programa para convidar você a instalar o nosso novo aplicativo disponível para Smart TV. Agora você, em qualquer lugar do mundo, pode baixar o nosso aplicativo e ficar cada vez mais conectado diretamente no televisor, na sua Smart TV. O nosso programa de hoje é com Tatiana Homem de Gouveia. Ela é presidente da Comissão de Política da Concilia de Faro do Partido Socialista e também dirigente nacional do PS. Está aqui em nossos estúdios. Muito prazer em recebê-la. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço o vosso convite. Tatiana, eu sempre gosto de começar esse Política em Foco perguntando de onde veio a coragem e a vontade de entrar para a política? Um cargo que sempre, uma parte da sociedade sempre muito exposta ao escrutínio público, à maledicência, às críticas nem sempre justas, ou mesmo quando justas, de forma exagerada. De onde veio essa coragem e determinação para uma mulher entrar na política? Bom, em primeiro lugar eu devo dizer que veio da minha família, do meu seio familiar. Eu venho de uma família muito politizada, tenho aqui 3 figuras de referência, masculinas aliás, o meu pai, o meu avô paterno e o meu padrasto. O meu pai e o meu avô são PCP, comunistas, ainda do pré-25 de Abril, lutaram pela liberdade e muito anti-sistema e Estado Novo. E depois tenho a influência do meu padrasto, que é do outro partido, é do PSD, e então foi no crescer nesta dicotomia entre a esquerda e a direita que eu acabo por sentir-me impelida a entrar na política. Comecei a gostar de política logo muito nova, com 12 anos, 11 anos, especialmente na altura da Manuela Ferreira Leite, como Ministra da Educação, em que houve uma grande revolução de estudantes, de alunos, com as propinas, e acabei por me sentir identificada com essas lutas. E a partir daí fui fazendo o meu percurso, fui estudando, crescendo, e acabo por entrar na Faculdade de Direito de Lisboa, que é uma faculdade também ela muito politizada, e acabo também por perceber que isto era uma paixão, a política era uma paixão e movem muito as causas sociais, e achei que era um caminho a seguir, apesar de não ser a minha principal atividade. Eu sou advogada, mas a política é uma paixão e acho que há uma obrigação em sermos ativos e podermos contribuir para a sociedade. Tatiana, você acha que, de alguma maneira, a tua história, não só você escolheu a política, mas a política também te escolheu, né? Porque você estava ali naquele meio e a coisa foi indo e faz parte de você. Sim, faz parte de mim, cresci com política e acaba por ser uma parte fundamental da minha pessoa. Sem dúvida, não. A política escolhe-me e eu escolho a política. Você comentou uma coisa que eu achei interessante, que você nasce de um seio familiar hiperdemocrático, onde tinha o Partido Comunista, onde tinha o PSD, e você escolhe o PS para militar, o que mais se aproxima com as suas crenças. Sim. Essa forma democrática dentro das casas, dentro das famílias, está perdendo força? Ou seja, a gente vê uma sociedade, polarização sempre houve, ok, e isso faz parte, inclusive, da política. Mas esse sentimento de inimigo tem sido muito aflorado nos últimos anos por todos os lados e tem dificultado, inclusive, de que as pessoas comuns sintam identificação, porque parece que assim, se você escolhe alguém, né, algum lado para apoiar, você passa a ser apontado e criticado por amigos, e às vezes você nem é da política. Tá difícil manter essa democracia dentro das casas e dos núcleos de amizade? Em primeiro lugar,
É difícil manter essa democracia, mas mais do que manter essa democracia, eu acho que é explicar aos mais novos, e não só, e mesmo até à minha geração, que deixou de se identificar com aquilo que é a política por uma série de fatores, eu acho que é conjuntural, mas é difícil conseguir explicar aos mais jovens e às camadas mais jovens a importância que a política tem. A política é fundamental e eu acho que isto está a faltar. Está a faltar também conseguirmos dar uma educação política aos nossos jovens de forma a que eles compreendam a necessidade de intervir socialmente. E é isto que a política faz, é a intervenção social a fim de ir ao encontro das necessidades e encontrar as soluções corretas para as pessoas. Quer falemos a nível nacional, quer falemos a nível municipal. E isso, digamos que não é bem uma barreira, mas há falta de vontade em intervir dentro das casas. Isto não é explorado junto dos mais novos. As famílias estão mais preocupadas, e bem, não é em tom de crítica que eu digo isto, mas estão mais preocupadas com a sua própria rotina diária. Sim. E, portanto, não se permitem envolver de forma tão acesa na política e não passam também isto às camadas mais novas. Por outro lado, junto dos nossos, chamemos-lhe, das nossas micro-sociedades, que são os nossos grupos de amigos, os partidos, dentro das micro-sociedades, evidentemente que há sempre uma tendência de procurarmos pessoas com quem nos identificamos e mesmo aquelas que nos fazem críticas. A título pessoal, o que posso dizer é que, em termos familiares, somos, quer eu, quer o meu marido, em termos de educação às nossas filhas, porque eu tenho 2 meninas, procuro sempre demonstrar-lhes a necessidade de intervirem socialmente, procuro passar-lhes os valores que eu entendo serem os melhores, a liberdade, a fraternidade, a democracia, a tolerância religiosa. Procuro passar-lhes isso e ao mesmo tempo é uma discussão que também faço junto dos meus amigos, na rua, com conhecidos, e sou abordada nesse sentido e tento discutir e perceber quais são as necessidades, quais são os problemas. Agora este momento que passamos de enorme... há um sentimento de insegurança, especialmente sentido aqui no Algarve, que eu penso que devia ser combatido e tento fazer o meu papel junto das minhas micro-sociedades e em casa, sem dúvida. Eu ainda vamos falar nessa mesma esteira. No dia que foi feito um jantar de apoio à sua candidatura, a gente teve um discurso do Miguel Prata Roque e ele fez um discurso pouco usual na política atual. Nem à esquerda, nem à direita é usual externizar ali tanta tolerância, tanta entendimento de que o adversário eventualmente pode até estar certo e ter ideias melhores. Foi um discurso muito, eu falo até quase que educativo mesmo. Aquele discurso, se a gente levar ele para as escolas, para os jovens, com aquele formato, com certeza desmistifica aquele negócio. Não, peraí, política é guerra, eu tenho que destruir o adversário. É uma nova postura do PS? O PS, não, como um todo, vai nesse caminho? Vai, o PS vai todo nesse caminho. Eu acho que nós estamos muito focados. O PS sempre foi os nossos princípios basilares sempre foram a tolerância e o criar pontes e perceber que não há inimigos. Não há uma situação de inimigos, há valores e são aqueles valores pelos quais nós nos regemos. O discurso do Miguel Prata Roque é um discurso extremamente interessante porque apela à autenticidade dos políticos, porque apela a que quem atua na esfera política para a sociedade seja honesto, seja puro, seja
autêntico. Autêntico, ele fala muito disso. Exatamente, ele baseia muito o discurso dele na necessidade da autenticidade. Até acaba por usar uma expressão um bocadinho mais polémica, que não é politicamente correta, e é essa falta do politicamente correto que se calhar faz falta aos nossos políticos. Nós estamos muito voltados para a política feita no pós-25 de Abril, que vai evoluindo. Se há ali algum rasgo, há mesmo um rasgo muito grande com o passado em 1974, com o 25 de Abril. Sim. A verdade é que, à medida que fomos avançando, os políticos tornaram-se mais artificiais. Nós sabemos que há linhas vermelhas que não podemos ultrapassar, em termos de discurso. Mas a verdade é que, se, por exemplo, fizermos a comparação entre aquele que é o discurso à esquerda e o discurso à direita, percebemos que a direita não tem estas linhas vermelhas. A direita diz tudo, e nem me refiro exatamente, refiro mesmo à direita mais popular, não é? Não lhe quero chamar extrema-direita, se calhar devia, mas há efetivamente neste discurso da esquerda e do centro e da direita mais tradicional, há linhas vermelhas que são cumpridas, mas no lado de lá, estas linhas vermelhas não existem. Isso que você está dizendo, você falou, e você evitou falar extrema-direita. Uhum. Esse posicionamento, ele não acaba sendo também inteligente no sentido de mostrar, então, falar, olha, nós vamos colocar rótulo, nós vamos debater temas, nós vamos debater propostas, nós vamos debater ideias. E aí perde a força até dessa, vamos dizer, dessa voluptuosidade que a direita mais raiz, vamos dizer, acaba tendo, de passar algumas linhas vermelhas, eu concordo que muitas vezes passa, mas sempre na defensiva. Olha, eles nos chamam de extrema-direita, então eles são, e aí fala um monte de coisa. Esse posicionamento que você demonstrou no dia do jantar, o Miguel Prata Roque também demonstrou isso. Não é mais inteligente? Você já sente dando efeito? Ou seja, as pessoas falam, não, peraí, o PS está para o jogo, ele está aberto a discutir propostas e não rótulos. Certo, sem dúvida. Vamos ver. Estamos abertos a isso e é nisso que centramos o discurso do Partido Socialista. Agora, enfim, não sendo totalmente consentâneo esta expressão que eu uso entre a extrema-direita ou a direita mais populista, o conceito é discutível, e é discutido mesmo em termos internos e sociais, não é só discutido em termos internos. Só de ser discutível já é democrático, é bom. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tudo é discutível, não há matéria que não seja discutível. Agora, o que eu considero é que efetivamente estamos a viver numa sociedade, e não faço esta análise apenas em Portugal, estendo esta análise ao nosso panorama internacional. Estamos cada vez mais a viver em trincheiras, estamos entrincheirados. E estas trincheiras estão a ser demarcadas por esta direita populista que está a nascer, em que a direita populista se coloca numa trincheira e obriga a que todos os outros se coloquem noutra trincheira. Ora, isto é um erro, porque colocar os extremos em trincheiras está errado, porque existe um centro. Porque existe um centro. A política é feita aqui, exatamente, né? Não é existe lá nem um aqui. Centro. E, portanto, este obrigar que temos vindo a sentir, este obrigar de entrincheirar as pessoas, em que a pessoa ou está aqui, ou está aqui, ou está num extremo, ou está no outro, não é verdadeiro. É falso. É falso, porque isto não existe. Porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um sentimento exatamente para se criar o centro. Sim. E, portanto, não deixa de ser revelador que, tantos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, estejamos a ser obrigados a colocar-nos em trincheiras, para que a esquerda se possa defender dos ataques permanentes desta direita mais populista, que tínhamos de nos entrincheirar numa esquerda que possa ser considerada também ela mais extremista ou não.
mas não é correto. Não é correto fazer isto. E, portanto, a minha perspectiva é sempre: há que voltar a trazer a política para o centro. E isto é um papel que compete ao Partido Socialista, porque sempre foi um partido de centro, centro-esquerda, nunca nos afastámos. E é um papel que eu considero que também compete ao PSD, que mais a centro-direita, mas centro. E isto compete aos centristas. Esse é a expectativa que se tem, e ambos os partidos falam mais ou menos a mesma coisa. Antes da gente começar a falar de Faro e do próximo ano, que promete grandes disputas e muito debate, muita discussão para o bem do Algarve e dos concelhos, uma breve pincelada num assunto que vai ser lembrado pelos próximos 200 anos, a tentativa de assassinato do ex-presidente e candidato Donald Trump, completamente ligado a praticamente tudo que a gente disse até agora, aos discursos acalorados, a demonização do adversário, a desumanização do ser humano que disputa aquele cargo, e isso tem valido para todos os lados. Acha que este dia será lembrado como uma mudança de chave e que a política voltou a conversar lá no centro, ou seja, viu-se que ali esse caminho não era bom, ou acha que as coisas têm a tendência de piorar? Acho que a história nos tem vindo a ensinar que este tipo de acontecimentos têm tendência a favorecer a vítima. A história ensina-nos isso. Natural. Acho que é um tema extremamente sensível aquele em que está a tocar, porque, em primeiro lugar, dizer-me, obviamente, sempre anti qualquer tipo de agressão contra qualquer pessoa, não tem a ver com ser o Trump ou a Tatiana, ou nada disto, completamente anti-agressão, mas a verdade é que acho que pode ter sido uma reviravolta mundial o que aconteceu agora, este sábado. Pode ter sido uma reviravolta mundial. E veremos as consequências que isso nos trará ainda. Acho que a história também nos ensina que temos que ter algum distanciamento temporal sobre os acontecimentos para percebermos quais serão as consequências. Sim. E eu, pessoalmente, não considero que as consequências possam vir a ser boas. Você tem você se prepara para o pior e espera o melhor. Preparo-me para o pior, espero o melhor, mas os Estados Unidos são um país que já nos tem demonstrado muitas surpresas, já nos tem trazido muitas surpresas e, portanto, aguardo com muita expectativa o que pode acontecer. Falamos dos Estados Unidos, falar de Europa. A Europa passa por um momento de fragilidade de lideranças. A gente ouve muito isso, e ouve não só na Europa. Lá no Brasil, comentadores políticos falam isso, nos Estados Unidos, que há líderes frágeis, líderes que não têm coragem de tomar decisões porque se sentem fiscalizados e muitas vezes em detrimento de coisas boas que eles poderiam fazer para os próprios países, eles optam por ter uma aprovação midiática ou uma aprovação do politicamente correto e que isso prejudica o andamento mesmo de uma Europa mais forte. O que eu acho é o sonho europeu. Eu sei que cada item desse que eu estou falando dava para falar 3 horas. Dava para falar 3 horas, podíamos agarrar nisto e ficar aqui o dia inteiro. Item, é verdade. Podíamos ficar aqui o dia inteiro. O que eu acho é que o sonho europeu que surge, lá está, mais uma vez, depois da Segunda Guerra Mundial, com a CECA, a CEE e todos os acordos iniciais que depois vão dar origem à atual Europa conforme a conhecemos hoje em dia, esse sonho europeu que sofreu um crescimento enorme, sofreu no bom sentido, que tem vindo a crescer cada vez mais, é um sonho que está em perigo. E está em perigo
por força das várias lideranças europeias. Sim. Mas não considero que sejam estes líderes que são fracos. Eu acho é que qualquer liderança está sujeita a críticas. Não há lideranças sem críticas e qualquer liderança está sujeita à sua crítica. Agora, eu acho que um líder político também tem que ouvir quem lidera. É fundamental que ouça. E, portanto, há países em que estão a sofrer evoluções sociais que exigem que os seus líderes os ouçam. Dentro, lá está, dos limites da tolerância religiosa, dos valores do humanismo. E o que é facto é que, às vezes, há tendência a ceder perante a intolerância religiosa que temos vindo a sentir na Europa. E isto é fundamental, porque falamos aqui de uma imigração que todas as pessoas consideram descontrolada e que tem vindo a causar... Todas as pessoas? O PS também? Concorda? Não, vamos ver. O que nós consideramos é que a imigração é bem-vinda. Nós somos um país de imigrantes. Nós fugimos do regime do Estado Novo para muitos países, para a Europa, para o Brasil. Sim. Nós fugimos e, portanto, nós temos dentro de nós aquilo que é o espírito da imigração. E agora estamos a sofrer, sem ser sobre a palavra de sofrimento, mas estamos a ter um evento contrário, que é uma imigração. Sim. E há que dar condições aos imigrantes para que entrem. Condições, e é isto que nós queremos fazer, integrar, incluir, porque o Partido Socialista é um partido de inclusão, é um partido de valores humanistas. Então nós não podemos, nem negamos, que muitas pessoas que cá entram a sofrer porque os seus países não lhes dão condições humanas de Praticamente vida. todos, sim. Não há que esconder isto. Sim. Portanto, olham para Portugal como um refúgio. Por outro lado, em termos de a política do ex-primeiro-ministro António Costa foi toda ela que está a sofrer agora a sua crítica. Volto a repetir. Não há lideranças sem críticas. Sem críticas. Não há lideranças sem críticas. Mas eu não tenho dúvidas de uma coisa. A imigração é necessária em Portugal. Nós estamos a passar um período de emprego pleno emprego. Sim. São situações raras de acontecerem em termos históricos, e se não tivermos mão de obra, a maior parte do nosso comércio e da nossa indústria e do nosso tecido empresarial não sobrevive sem esta imigração. Gravemente, não sobrevive. sim. Diremos sempre, sim, mas estamos a sofrer também, somos vítimas de um aumento de crime. Eu não sei se somos. Eu acho que há pessoas boas e más em todas as sociedades, independentemente da nacionalidade que possam ter. Sem dúvida. Enfim, esta é a minha posição. Em termos europeus, no fundo acabei por fugir para o cenário português, mas acho que é um cenário que se replica pela Europa toda. Muito bem. Conforme eu falei, cada tema desse daria um programa especial de 3 horas, com muito mais a se falar. É evidente que a gente só vai pincelando, dando pequenos lampejos sobre o assunto. E eu quero focar a partir de agora na cidade de Faro, no Conselho de Faro, no Algarve como um todo. O PS, com a sua eleição, passou por vamos dizer, uma disputa interna, e a partir de agora esse PS está unido em torno de um mesmo projeto ou permanecem cisões? Como é que você sente o seu partido, os seus companheiros de partido em Faro para os próximos meses e para uma eleição difícil que vai acontecer? Eu acho que acima de tudo o PS Faro neste momento está focado e unido em torno de um projeto. E foi o projeto que eu apresentei aos militantes da Conselhia de Faro e que acabou por ser sufragado pela uma maioria, é um projeto de tornar novamente Faro capital. Eu apresentei-me com um nome que nunca escondi durante todo o processo interno de eleição, que é o António Miguel Pina, para as eleições autárquicas que se aproximam em 2025, em setembro de 2025, e é um nome que
tendo sido o meu projeto escolhido, é naturalmente o nome que a Conselhia de Faro adotará para ser o candidato à Câmara pela cara do Partido Socialista em 2025. Não tenho muitas dúvidas que não é um nome em termos internos, em termos da militância, e eu fiz questão de falar com quase todos os militantes. Houve um ou outro que não tivesse oportunidade, mas terei, com certeza. Foram poucos, mas acho que é um nome que tem muito consenso. E não tenho dúvidas que o PS estará e está unido neste projeto. Olhão, Pina, atual presidente da Câmara de Olhão. Olhão, eu resido aqui há pouco tempo, mas de conversar com as pessoas, realmente houve um crescimento. Olhão se reinventou, se modernizou, criou novas conexões empresariais, novas formas de fazer os empresários terem as suas atividades e gerar emprego, tal, tudo isso. No Brasil, quando um político, ele lá não é presidente de Câmara, é prefeito. Um prefeito é prefeito de uma cidade, é muito difícil que ele consiga que uma outra cidade o abrace, fala, mas ele é de lá, sempre fica com aquela história dele ser da outra cidade. Aqui já há casos de presidentes de Câmara que foram presidentes em 2 câmaras, tá? Inclusive aqui que eu digo é no próprio Algarve. Faro. Faro, exatamente, exato. Essa barreira, eu sei que ela é menos pesada do que no Brasil, mas é uma barreira. Como passar isso para a população e explicar, olha, nós estamos trazendo ele, né, de Olhão para cá, por quê? Por qual motivo? Bom, em primeiro lugar, isso é uma pergunta que tem que ser dividida em 2 partes. Mais 3 horas de programa. Mais 3 horas de programa. Isso é uma pergunta complexa que tem que ser dividida em 2 partes. Em primeiro lugar, em termos históricos, não é? Sempre existiu ou existia, eu prefiro acreditar que existia uma certa rivalidade entre Olhão e Faro. Não era só entre Olhão e Faro, é curioso, porque quando olhamos para a realidade do Algarve, eu tive a oportunidade de dizer isto já noutros fóruns, houve sempre rivalidades entre as várias cidades do Algarve, mas no fim, a rivalidade entre Faro-Lolé, a rivalidade entre Faro-Olhão, a rivalidade Tavira-Castro Marim, tudo isto sempre existiu. Um certo, vamos chamar-lhe, um certo bairrismo que existe muito em Lisboa, naquela cidade grande, aqui existe sobre este prisma. Mas há um fator engraçado. É que no fim do dia, somos todos algarvios. Sim. E quando alguém de fora tenta atacar o Algarve, unimos todos. E, portanto, existe em nós, os algarvios têm esta característica muito peculiar, que é, até podemos ter a nossa rivalidade aqui ali, em ponto A, B, C ou D, Sim. mas no fim sentimos todos uma região una. E eu acho que isso tem vindo a crescer no Algarve. Por outro lado, acho que o que tem vindo a diminuir, e isto tem vindo a diminuir por força do crescimento das próprias cidades, é esta rivalidade entre as cidades. É algo que já começa a atenuar. Portanto, há uma geração que ainda sente essa situação de como assim vem um presidente de Olhão? Como assim é de Olhão? E já há umas gerações mais novas que dizem qual é o problema de ser de Olhão. Okay. Da mesma forma que Faro, em 2009, elegeu Macário Correia, Sim. que veio de Tavira. Sim. Veio um ex-presidente da Câmara de Tavira, que foi presidente da Câmara em Faro. E cá fez o seu percurso. Portanto, não encaro isso como um entrave. Até porque eu acho que Faro e o Algarve têm vindo a crescer e, neste momento, eu pergunto-me quantas pessoas nasceram mesmo em Faro, que residem em Faro. Sim. Portanto, e aqui até seguindo aquilo que diz o Miguel Prata Roque, sob pena de ser extremamente polémica com aquilo que vou dizer, e não sei se é o mais correto, eu acho que Faro, em pleno século XXI, em 2024, já não se identifica com o provincianismo de dizer
que vem alguém de fora. É mais cosmopolita, vamos dizer. Claro que sim. E é mesmo. Claro, isso. é uma cidade que evoluiu e já não encaramos a cidade como algo fechado. Aliás, Sim, eu sim. disse isso até também no meu discurso no jantar. Por outro lado, porque me fez aí duas perguntas diferentes. António Miguel Pina, o nome. Afastado que está este preconceito de ser um Presidente da Câmara de olhão, de ser, por acaso nasceu em Faro, que acaba por nascer em Faro, vejamos. Então ele é farense. Eu acho que nós somos da cidade que escolhemos. Não, estou brincando assim. Essa barreira já não tem, ele é farense. Nasceu em Faro, isso não há dúvida nenhuma. Nasceu em Faro, isso é facto. Mas vamos ver. O António Miguel Pina é o atual Presidente da Câmara de Olhão, o Presidente da AMAL, e tem vindo a fazer um trabalho que é reconhecido, não é só em Faro, é no Algarve inteiro. A evolução que Olhão passou desde o primeiro mandato do António Miguel Pina até agora ao seu último mandato é verdadeiramente impressionante. Claro que tem as suas falhas, terá, porque não há lideranças sem críticas. Agora, não tenho dúvidas que na balança do positivo e do negativo, a balança é muito mais positiva do que negativa. E isso é um feedback que eu recebo das pessoas, que é a evolução que Olhão sofreu comparada com a estagnação de Faro é notória, é evidente, é evidente. E, portanto, lá está, e o António Miguel Pina também já disse isto, o trabalho que Faro exige, a evolução que Faro precisa, não se compagina com 4 anos de mandato. Compagina-se com um projeto sério para ser levado a cabo no futuro. Não apenas em 4 anos, mas em vários anos que aí vêm. Porque Faro precisa de uma reabilitação e de uma regeneração e de uma evolução da sua base até ao seu topo. Faro precisa, e eu tenho vindo a refrisar isto muitas vezes, Faro precisa voltar a ganhar a sua capitalidade. Foi muito repetido isso no dia do jantar. Eu vou fazer uma pergunta. Eu fiz na semana passada, no programa que eu entrevistei o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, eu perguntei se era mais fácil ou mais difícil ser presidente da Câmara de Faro quando o governo central, quando o primeiro-ministro é do próprio partido, né, do próprio grupo político ou de um grupo político adversário. E ele, com certa reserva, não fez críticas muito abertas, mas ele falou que teve dificuldades quando alguns projetos eram reprovados e ele sentia que isso tinha poderia ter um cunho político. A posição está invertida agora. Nós temos o governo de Luiz Montenegro, né, da AD, do PSD, e uma perspectiva de uma eleição, nesse momento, na verdade, dos 16 municípios, dos 16 conselhos do Algarve, 12 são do PS. Como é que tem sido essa nova relação com um adversário com a caneta mais pesada de Portugal, está lá na mão do Montenegro agora? Francamente, não é um tema que eu possa falar sobre ele de forma muito consistente. Em primeiro lugar, porque o tempo que passou agora ainda de governação PSD é pouco tempo. E penso que há no que concerne, por exemplo, àquilo que tem sido o grande motor também dos concelhos algarvios, que é o PRR e os fundos europeus que estão centrados na CCDR e na política da CCDR. Eu penso que até agora ainda não houve nenhuma consequência direta
e independentemente da crítica que o Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, o professor Rogério Bacalhau, possa ter feito, não tenho dúvidas que às vezes o interlocutor que está do lado de lá pode estar mais ou menos aberto a ouvir-nos, mas também não me parece que seja correto afirmar que um governo, seja ele de que cor for, vai impedir ou colocar entraves ao desenvolvimento de cada município. Não parece correto fazer este tipo de afirmações, porque eu considero que, independentemente de... Considero que, enfim, a política do PS e um governo PS vai ao encontro daquilo que são os meus valores, os valores dos presidentes de Câmara que estão eleitos pela nossa cor política, mas isso não significa que, existindo um primeiro-ministro do PSD, como é o caso neste momento do Dr. Luís Montenegro, que isso possa eventualmente provocar entraves ao desenvolvimento das cidades. Acho que não. Bem conheço as críticas do professor Rogério Bacalhau, do Presidente da Câmara de Faro, eu conheço essas críticas, até porque como membro da Assembleia Municipal, não só no anterior mandato como atualmente, tenho noção dessas críticas porque as ouço nas Assembleias Municipais. Agora, não considero que essa crítica seja justa. Não considero mesmo de todo. Acho é que, e podia dar-lhe N situações que não considero relevantes neste momento, mas acho que o que exige é um executivo proativo. Exige um executivo mais proativo, com capacidade de se fazer ouvir. Entre aspas, um executivo que brigue mais, que lute mais. Brigue exatamente. Não no sentido de briga, que se dispõe a lutar mais. Com certeza que sim. Muito com certeza bem. Que sim. E o Pina é esse lutador? Não tenho dúvidas nenhumas. Eu acho que o António Miguel Pina, aquilo que conseguiu fazer pela cidade dele é verdadeiramente impressionante. Inclusive, fica já registrado oficialmente aqui o convite para Antônio Miguel Pina nos conceder uma entrevista aqui no Política em Foco também. Vou aguardar ansioso por essa oportunidade. Acho que ele dará, com certeza. Muito bem, será um prazer. Tatiana, indo já para o caminho, né, para a parte final do nosso programa, falar um pouco de Algarve, né? Esse nosso Algarve, e eu já naquele espírito cosmopolita, eu já me apropriei do Algarve, o Algarve é meu também. Fez bem, porque o Brasil também é nosso, isso. Portugal também é vosso, acho isso. Que sim. Eu me sinto dessa forma e confesso que quando alguém fala assim, mas você não se arrepende de ter vindo para cá, né, agora? Eu falo, me arrependo de ter vindo só agora, eu tinha que ter vindo muito antes, porque eu me sinto realmente em casa. E tenho verdadeiro amor aí pelo Algarve, pelos algarvios, ainda aprendendo muito, mas o amor já está aqui. Então, fala desse nosso Algarve. O turismo, inegável, importante, fundamental, precisa, aquela história, o time que está ganhando não se mexe, né? Ninguém tem que abrir mão do turismo, mas a gente ouve muito aquela história do precisa diversificar, não pode ficar só refém do turismo. Aquela experiência da pandemia foi horrorosa para o Algarve, assim como para qualquer região que tenha a indústria do turismo como a sua principal. Mas quando fala em diversificar, aí a gente lembra dos outros problemas do Algarve. Tá bom, vai diversificar, precisa de mão de obra que não seja de qualificação simples. E as pessoas não querem ficar no Algarve porque buscam outros caminhos que ganham mais, aquela história. Então entra, como é que retém as pessoas aqui, como é que as pessoas residem aqui com a dificuldade de moradia que tem, e todos os outros temas que são recorrentes. Isso é uma questão que tem que ser, que é discutida e que tem que ser discutida por todos os municípios, porque tem que haver uma política integrada por todos os municípios. Vejamos, quando eu digo isto, é difícil concentrar cá médicos? É difícil concentrar professores? É difícil concentrar profissionais ligados à engenharia e mais qualificados? Por vários motivos. E um deles é a habitação, e portanto, nesse aspecto até ressalvo a enorme evolução que está a ser feita com o PRR e com as medidas do Pedro Nuno Santos enquanto Ministro da Habitação.
toda a evolução que os municípios neste momento estão a fazer e toda a construção que está a ser feita é feita com base na política do Pedro Nuno Santos. E, portanto, há que encontrar soluções integradas em todos os municípios para habitação, em primeiro lugar, e uma forma de reter com ordenados, lá está, rendimentos que se adaptem à nossa região. Sim. E que façam o Algarve ser competitivo em relação às outras regiões de Portugal. Vejamos. Quando fui candidata como número 6 na lista de deputados em 2021, nas legislativas de 2021, tive a oportunidade de falar com vários setores de atividade do Algarve. E esse era um problema recorrente que nos era apontado, que é, e a mão de obra qualificada? Como é que a trazemos para cá? Como é que fazemos com que fique cá? Não tenho dúvidas que isto tem que passar, evidentemente, por mais habitação que permita baixar o custo desta habitação. Há outros modelos, e para mim, até já o discuti isso, tempos houve em que nós tínhamos as chamadas casas de função. Se precisávamos de X médicos, o município tinha casas para aqueles médicos. Okay. Se precisávamos de professores, tínhamos casas para estes professores. E assim pode ser feito. E acho que deve ser feito, mas acho que eu sou um bocadinho mais... Acho que, sob a lógica da coesão territorial e social do Algarve, não acho que isto deva ser planeado município a município. Acho que deve ter a sombrinha da AMAL, no sentido de todos os municípios adotarem esta política. E a AMAL está discutindo isso? Francamente, é uma pergunta que não sei responder. É indicada para o António Miguel Pina na qualidade de presidente da AMAL, mas acho que isto é um tema que tem que ser falado pelo Algarve, por todos os municípios. Um empresário, um grande empresário, que eu não vou citar o nome aqui, em um almoço recente que eu tive com ele, tá? Ele falou o seguinte, que no Algarve todas as divergências costumam ser colocadas de lado quando se fala nesse Algarve ser um só, né? Ah, o Algarve é um só, peraí. Então, vem cá, vamos conversar. Ou seja, há uma predisposição de se levantar essa única bandeira. O próximo passo, por exemplo, a AMAL se fortalecer como entidade para que esses debates sejam mais ouvidos, mais públicos e que de repente consiga, e acho que faz parte muito disso, um fortalecimento regional para que, independente de quem esteja com aquela caneta pesada na mão lá de primeiro-ministro, que ouça melhor o Algarve. Há um problema, sim, de sermos ouvidos em Lisboa. E passa muito por esse fortalecimento dos empresários e também dos políticos, dos líderes. Sim, sem dúvida. Não é que não exista um esforço por parte de todos os deputados eleitos à Assembleia da República, independentemente da sua cor política, de serem ouvidos lá em cima. Mas o facto é que o Algarve tem pouco peso a nível nacional. Por isso é que o Algarve... Contribui muito, mas tem pouco peso. Muito, mas temos pouco peso, até em termos populacionais. Sim. O que considero é que, lá está, e esta sempre foi uma bandeira do Partido Socialista, que teríamos muito mais hipóteses de nos fazermos ouvir e de termos mais a nossa autonomia para as nossas prioridades, para a prioridade dos algarvios, e aqui não estou a falar em municípios, lá está, dos algarvios, se falássemos da bandeira da regionalização. Não tenho dúvidas algumas. Claro que há uma série de entraves em relação à regionalização a nível nacional e até a nível constitucional. Esses entraves existem. Agora, não tenho dúvidas que o Algarve neste momento precisava, apesar de já ter sido afastado pelo Luís Montenegro, pelo atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, era a regionalização. Eu não tive coragem, eu, que sou novo aqui no Algarve, não tive coragem de falar a respeito disso até hoje.
Pronto, você abriu a caixa de Pandora agora, porque eu tenho vontade de falar isso, mas eu falo, não, eu sou muito novo aqui. Eles vão me falar assim, ó, você acabou de chegar, já está querendo falar de regionalização. É possível se pensar com muita luta, com muita discussão, com muita competência política, porque isso realmente seria você dá uma... Hoje nós temos um Algarve com uma população preparada, fazer uma analogia de carros, né? Nós temos uma população, uma região preparada para pilotar uma Ferrari andando com um calhambeque. É verdade. É verdade. Dá para dar uma Ferrari na mão desse povo do Algarve? É sensacional. Dá se houver vontade política. Se em tempos isto também foi a bandeira da regionalização, também foi bandeira do PSD, neste momento, o primeiro-ministro Luís Montenegro já o disse e disse-o em campanha eleitoral, portanto, todos nós estamos cientes disto, que essa não é uma prioridade. A regionalização não é uma prioridade. Houve, efetivamente, por parte do ex-primeiro-ministro António Costa, um início de começar a descentralizar os poderes de Lisboa e começar a dar mais poderes às várias regiões e, evidentemente, com destaque até para a região do Algarve. No que concerne, por exemplo, ao problema da água, aliás, que temos vindo a sofrer, à seca que temos. Ressalvo que somos a única região que temos uma verba cativa no PRR para que seja implementado o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, não é? E, portanto, houve esta abertura por parte já do ex-primeiro-ministro António Costa e do governo do Partido Socialista. Neste momento vai ficar, digamos, em banho-maria pelo PSD. Agora, considero que essa discussão é uma discussão que tem que voltar a ser feita. A regionalização é uma discussão que tem que voltar a ser feita. É algo que os algarvios ambicionam muito. Mas tem um envergonha, parece que tem uma coisa meio envergonhada, as pessoas ficam com medo de falar, porque é o que eu estou dizendo, eu estou aqui há 3 anos, falo de política mais do que eu falo de futebol, e é a primeira pessoa que falou abertamente disso, para mim mesmo nos bastidores. E eu nunca toquei no assunto, que eu não me senti confortável para tocar. É um tema que o Partido Socialista tem vindo a tocar, Muito não bem. só a nível interno, como também a nível externo, muitas vezes. Claro está que é um caminho que tem que ser feito. E há uma coisa interessante. E em conversa, aliás, com também o meu convidado Álvaro Beleza no jantar, esse foi um tema que nós tocámos, enfim, em conversa mais particular e privada, mas que o Álvaro Beleza diz, um conhecedor da região algarvia, porque já viveu cá, o Álvaro Beleza diz, e eu subscrevo inteiramente as suas palavras, é que o Algarve tem todas as condições para ser a primeira região pioneira da regionalização. Sim. Está tudo muito bem definido para que seja possível fazer uma discussão aberta sobre a regionalização. E a sério, né? A sério, não quer dizer que já não tenha sido feita. Não, a sério no sentido de evoluir, de se conversar. De verdadeira intenção. Isso. Sério de ser uma intenção séria por parte de Lisboa, do poder central, o que eu quero dizer é do poder central e do poder regional. Muito evidentemente bem. Que sim. Considero que o Algarve, em termos de Portugal continental, tem todas as condições para isso e acho que isto tem que ser uma prioridade. Exatamente para que nos possamos colocar ao mesmo nível de Lisboa, porque Lisboa é do que temos cá em cima. E note-se que, eu até costumo dizer, não quero, lá está, mais uma vez, não quero ferir suscetibilidades, mas eu acho que o Algarve, os algarvios, têm uma espécie de síndrome de insularidade, como poderão sentir quem vive na Madeira e quem vive nos Açores, porque nós sentimos-nos muito isolados cá em baixo. Sentimos-nos efetivamente muito isolados. A diferença é que não é o mar que separa, é a serra. Exatamente. É só isso, mas a sensação é a mesma. A sensação é a mesma. A sensação é a mesma. Lá está. Tive em tempos a oportunidade de fazer este comentário também, em sede interna, e houve até quem se tivesse rido.
e há desconhecimento de como é que o Algarve e os algarvios se sentem e a postura que nós temos perante esta nossa região. Perfeito. Eu acho que há esse desconhecimento em Lisboa. Perfeito. Governo central, quando eu digo Lisboa, não significa a cidade, o governo central, central. Sem problema. Na administração central. Tatiana Homem de Gouveia, eu quero agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo, por essa conversa que foi dividida com os nossos telespectadores aqui do Algarve, de Portugal como um todo e até do Brasil, que muita gente acompanha o nosso Política em Foco. Eu entrevisto políticos do Brasil que acabam sendo assistidos aqui e vice-versa. Então, quero agradecer e pedir para que você faça as suas considerações finais, olhando lá nos olhos de quem nos assiste agora. Muito obrigado. Para essa que eu não estava preparada, não vinha de todo preparada para fazer considerações finais de todo. Enfim, o que é que eu, em primeiro lugar, voltar a agradecer o vosso simpático convite para estar aqui. Espero ter sido suficientemente clara nas posições que aqui tomei. E aquilo que posso dizer, como recém-eleita presidente da Comissão Política de Conselhia de Faro do PS, é que tudo faremos para que o Partido Socialista em Faro possa voltar a ser uma opção credível, com um projeto credível para fazer avançar a cidade de Faro para a capitalidade que perdeu na última década. Muito bem. Acho que havia muito mais temas que eu podia pegar exatamente a falar da cidade de Faro, mas lanço-vos até o desafio de um dia dedicarmos apenas e só à cidade de Faro. Acho que seria muito interessante. Combinado. Nós teremos muitas oportunidades e esse é o espaço que a gente quer garantir na comunicação social aqui, a nossa contribuição para a comunicação social do Algarve. Um espaço democrático, onde as pessoas podem vir falar o que pensam, o que entendem e que a gente vai sempre provocar, no melhor sentido, o melhor debate em prol do Algarve e das pessoas que aqui escolheram ou nasceram para viver. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. A vocês que estão nos acompanhando, quero agradecer mais uma vez, reforçar que tem a novidade, o nosso novo aplicativo para Smart TV. Entre lá na sua loja de aplicativos e procure Connect TV. Você vai ver lá que no logo aparece Connect TV aí embaixo, Brasil, Algarve e Atlanta, que é onde nós temos as 3 operações da nossa emissora. Muito obrigado a todos vocês, continuem cada vez mais conectados com a Connect TV.